Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada, tá certo? Vamos tratar de um assunto aqui que tem a ver com um videozinho, um short, na verdade, que eu fiz há um tempão, falando sobre política, né? Então, foi coisa rápida e teve alguém que comentou aqui, eu gostei bastante do comentário. Deve ter mais comentário, mas eu não vou olhar isso agora não. Mas eu achei um aqui que tá recente e eu gostei do comentário, eu vou comentar também, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo e roda a vinheta. Vamos lá então. Bem, lembrando sempre, não se esqueçam, se não é inscrito, se inscreva. Dá o joinha no vídeo, escreve alguma coisa aí, faz um comentário e compartilha com todo mundo que você conhece. Valeu! O Gerson, isso mesmo, Gerson, muito obrigado pelo seu comentário, Gerson. Foi num short que eu fiz, né? Onde eu falo sobre, né, como as pessoas elas ficam votando, né? Acreditando nos mesmos mentirosos de sempre. E aí ele falou bem assim, olha, é triste ver e ouvir muitos cristãos e muitos evangélicos acreditando nas mentiras dos demônios, votando e elegendo os demônios, lobos e bandidos para governarem suas vidas. Falta de base na vida, de educação espiritual básica. Falta e falha da educação espiritual nas igrejas. Que o mundo jaz no maligno, e vendo isso, Jesus falou mais do inferno que do que no céu, no caso, do que do céu. Mas não evoluímos nada, só evoluímos na tecnologia, na moral e ética espiritual estamos nos tornando selvagens, animais irracionais? Então, é exatamente isso que eu vejo. Talvez, Gerson, a maioria das pessoas que me ouvem falar aqui sobre esse assunto, eu quase não abordo sobre política no canal, né? Claro que eu tenho opiniões, mas como o meu objetivo no canal não é esse, um dia quem sabe, né? Um dia quem sabe se eu tiver tempo para, sei lá, né? Para ter um outro canal para falar sobre isso, é interessante. Um dia quem sabe, mas hoje não. Só que de vez em quando, né? É bom tocar no assunto, porque algumas pessoas podem achar que eu sou pessimista, né? Quando se fala bem, você acredita que o Brasil tem futuro? Não. Não, não, não. Brasil é tipo questão de milagre, cara. Aqui só muda por um milagre, né? E esse milagre para mim só vai acontecer quando Cristo voltar, porque, né? Mudar tudo no mundo inteiro, é claro. Mas olhando para o nosso país, eu não consigo ver a menor, tá, possibilidade de avanço real. Vai ficar a vida toda, né? Enquanto houver mundo aqui, vai ficar nesse lenga-lenga, tá? Nessa palhaçada que nós vemos aí o tempo todo. Não tem como ser otimista no Brasil. É impossível, tá? Você tem que ser muito, sei lá, muito alienado da realidade, muito. Porque não tem como. Humanamente falando, não tem como, cara. É só Cristo fazendo um milagre. Porque naturalmente, nada vai para frente aqui, tá? A crise brasileira é uma crise tão profunda, né? Que você tem camadas de crise. Tanto pensando em uma crise moral, em uma crise ética, uma crise cultural. Tem crise em tudo. O Brasil é uma crise ambulante. O Brasil é uma crise gigante, tá? Espiritualmente nem se fala, né? Nem se fala. Eu não teria nem como esperar qualquer melhora no Brasil, tá? Porque analisa bem, espiritualmente falando, o nosso país é um dos países onde o crime é quase que exaltado, né? Todo mundo que diz que o crime não compensa, no Brasil isso não cola não. Criminosos são enaltecidos, são aplaudidos e desejados, né? Então aqui o crime compensa sim. Isso é lamentável, é triste ter que admitir isso, mas essa é a verdade. O crime é que compensa, não é? Quando você pensa, por exemplo, em cultura, em arte, o nosso Brasil é o país mais pornográfico que tem no mundo, cara. Basicamente, o nosso país parece um prostíbulo, né? Não estou dizendo que todo brasileiro é assim, obviamente que não, né? Eu sei que há muitas pessoas decentes aqui, mas o que predomina, né, e é exposto na cultura é isso. Se o nosso país fosse um país decente, nós não teríamos uma ênfase tão grande, por exemplo, no carnaval ou em shows à parte, não é, que são, não é, uma manifestação, né, de prostituição a céu aberto. Essa é a realidade. Aqui é tipo Sodoma e Gomorra, Tupiniquim, tá? Então, se é assim, eu vou esperar o quê pro Brasil? Melhoras? A bênção de Deus? Não, eu só vou esperar juízo, não é? Só vou esperar que realmente,
o povo brasileiro seja entregue às suas próprias concupiscências e tenha os governantes que realmente merecem, que buscam, tá? Então a crise moral é inegável, a crise ética é inegável, a crise cultural é inegável, a crise espiritual é inegável. Em todas as áreas nós temos crises, todas as áreas, sem exceção nenhuma. Não há nada no Brasil que não esteja em crise. Nada, 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 nada. Se pensa, por exemplo, na questão da cristandade brasileira, a cristandade brasileira é porca. Olha, eu sou um cristão, eu estou nesse meio. Mas é porca, cara, na boa. Não é? Onde é que o nome do Senhor Deus é mais desonrado senão em nossa nação? A nossa nação, ela promove a desonra do nome de Deus. Para pensar, por exemplo, é muito fácil quando, sei lá, cristãos se sentem ofendidos, cometeram um vilipêndio com a nossa fé. Aí ofenderam a Igreja Católica Romana, ofenderam alguma igreja protestante, né, alguma igreja evangélica, alguém entrou lá, beijo lésbico, né, cenas, né, de fato ofensivas para provocar os cristãos, e o pessoal se revolta e vai pedir apoio, censura, boicote e sei lá, e uma ação judicial contra aquilo. Eu sei que há leis, eu sei que tem leis e sei que eu concordo sim que tem que exercer a cidadania para que as leis sejam cumpridas, né, e buscar os seus direitos. Tudo bem, eu concordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, essa luta para que as leis sejam cumpridas, não é? E, por exemplo, indivíduos que cometem vilipêndio sejam punidos, legalmente falando, não resolve o problema. O problema, nesse sentido, o câncer, o que causa todo esse desrespeito, são os próprios cristãos, né? Se há um problema no Brasil, que é um país reputado por ser um país de maioria cristã, de mais de 80% de cristãos, o problema do Brasil são os próprios cristãos. Eu não vou ser covarde e colocar a culpa e apontar simplesmente como sendo o grande problema para as pessoas ímpias. Eu não posso esperar nada de bom dos ímpios. Eu só posso esperar o pior dos ímpios. Dos ímpios a gente só espera o pior. Eles estão vivendo debaixo de juízo, então eu só espero o pior. Eu deveria esperar o melhor de cristãos, mas não é isso que nós vemos aqui, tá? As poucas vozes decentes no Brasil de cristãos são insignificantes no geral, tá? Cristãos genuínos não são levados a sério aqui. Porque a maioria dos que se chamam de cristãos são uns palhaços, são uma vergonha, tá? E, sinceramente, como esperar que as orações do povo brasileiro que se diz cristão possam ser ouvidas se o povo é idólatra? É sério. E quando eu falo que o povo é idólatra, eu não estou me referindo somente a católicos romanos, não. A idolatria católica romana, ela é muito mais escancarada, é muito mais óbvia. E é fácil de você refutar. Mas eu estou me referindo justamente também à massa, não é? Que se chama evangélica. E que eu sei que é evangelical, na verdade. Igrejas evangélicas são poucas aqui, na verdade, né? Comparado com o que é evangelical, que é o mais popular. Mas é o que é chamado popularmente de evangélico. Essa massa, então, que é protestante, digamos assim, ou evangelical, é uma massa idólatra do mesmo jeito. Tá? Na Igreja Católica Romana, tudo bem, eles vão lá, se prostram diante de imagens, dizem na sua teologia que não adoram, mas todo mundo está vendo ali as pessoas, sabe, pulando para tocar nas imagens, chorando para tocar nas imagens, dizendo que a imagem curou. Né? Então, assim, poxa, né? Isso é idolatria, cara, não tem como negar. E outras coisas também, né? Não ter Cristo somente como único mediador, isso é idolatria. Mas, do lado evangélico ou do lado evangelical, o que você vê? Não é igual, não. Lá se faz imagem de Jesus ou de santos e os evangelicais, o povo protestante daqui condena, mas não condena a sua própria prática de fazer imagens. Então, o católico romano tem lá a imagem de gesso, né, de madeira, num crucifixo, mas o evangélico também não tem, por exemplo, Bíblias ilustradas com desenho de Jesus? Isso é a mesma coisa. É a mesma coisa. Estão representando o Cristo do mesmo jeito, com imagens, do mesmo jeito. Só que lá é errado, lá é pecado, lá é quebra do segundo mandamento, aqui não. Como não? Como não? Aí vão dizer, não, mas é porque lá eles fazem para adorar, nós não fazemos para adorar, não. Então o problema é esse. Pode fazer, só não pode adorar. Certo, então eu vou comprar. Eu vou numa loja de artigos católicos, artigos religiosos católicos romanos, vou comprar uma imagem, não é, de Jesus crucificado, lá todo ensanguentado, e colar na parede da minha casa. Qualquer um, seja pastor que defende que pode fazer a imagem de Jesus, ou outros, e chegarem na minha casa, vão se escandalizar. E eu vou usar o mesmo argumento que às vezes usam também. Não, mas eu não adoro. Poxa, sou um cristão reformado, não vou adorar a imagem. Eu só tenho porque eu acho bonita a arte.
Eu acho que é instrutível dizer para os meus filhos pequenos que, olha, Jesus é a mesma coisa, né? Mas as pessoas acham que viver na incoerência de argumentos é normal, então tudo bem, o Brasil é assim. Esse Brasil é assim, cheio de crise. A crise espiritual que o Brasil vive não é somente com relação aos evangelicais, não. As igrejas históricas também. Ou vai dizer que não entrou liberalismo no luteranismo? Hã? Liberalismo moral no luteranismo. E nas igrejas presbiterianas também. E nas igrejas reformadas também. Ah, por favor, o meu reformado, de maneira geral, e o protestantismo de maneira geral, está corrompido. A realidade é essa. Há uma crise espiritual e uma crise moral generalizada que não pode mais ser tapada, não pode mais ser escondida. Então, assim, como é que eu posso esperar a melhora do Brasil? Pro Brasil? Não tem como, cara, não tem como. Eu tenho razões que até agora ninguém refutou, e ninguém vai refutar mesmo não, para acreditar que o Brasil não tem futuro, tá? Não tem futuro. Aqui nunca nada vai mudar. A ignorância é exaltada. E não é só na sociedade. Os ignorantes do Brasil não são somente os petistas, os esquerdistas ou bolsonaristas, né? Eu digo isso só para pessoas que seguem homens. Não. É de maneira geral a ignorância. Até no meio cristão a ignorância impera. Um povo que vive mais por sentimento, não é? E por experiências supostamente místicas que tiveram, e não pelas escrituras, espera o quê? Crescimento? Espera um despertar de verdade? Gente que busca avivamento com grito, com berro pela madrugada, mas ignora as escrituras sagradas? Acham que vão alcançar uma renovação, um avivamento ou uma reforma sem Bíblia? Sem doutrina reta? Sem ortodoxia? Desculpa, impossível, isso não vai acontecer. Então nada vai melhorar. Não, nós não teremos um avanço dos fiéis aqui. Desculpa, os fiéis sempre estarão em minoria e sempre serão oprimidos aqui. Até que isso voltar vai ser assim. E os irmãos que são pós-milenistas, não é? Que pensem bem sobre isso, porque eu os respeito. Né? Eu tenho irmãos queridos, amados, que são pós-milenistas, mas sinceramente, eu não consigo ter nenhum pingo de otimismo com relação ao Brasil. Mas nada, nem no mundo, na verdade. Nada, 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 absoluto. É só enxergar a realidade do jeito que ela é, tá? Humanamente falando, pelas ações da igreja no mundo, nada vai mudar. Nada vai mudar. A verdade é que o cristianismo está no seu fim. Nós estamos perdendo cada vez mais influência neste mundo. Nós não estamos melhorando. O mundo não está avançando. Desculpa, não está. Não está avançando. Nós estamos piorando e os fiéis estão sendo cada vez mais imprensados. Isso não vai mudar. Eu sei que qualquer pós-milenista, né, qualquer irmão pós-milenista que assistir um vídeo desse vai dizer, não, o senhor é muito, sei lá, pastor, o senhor é muito pessimista, o senhor, alguns talvez podem, quem não me conhece pode pensar assim, misericórdia, esse homem é um incrédulo. Pode pensar o que quiser, mas mostra que vai ser diferente, vá, mostra na prática, eu quero o mundo real, materialize isso. Porque não tem, cara, não tem. É só para baixo, né? É igual o ditado brasileiro popular, né? Daqui para frente é só para trás. Essa é a realidade, irmão. Tem que rir para não chorar, porque essa é a realidade. Tá? Então, por exemplo, a mesma coisa que nós vemos a nível, não é, de cultura no Brasil, não é, por exemplo, a manifestação política é o que nós vemos também no contexto daquilo que se chama cristandade. Eu não vou falar da igreja, a igreja é de Cristo, mas a cristandade brasileira é tão corrupta quanto, não é, a política. É tão corrupta como a política. Não tem como negar isso. Não tem como negar. Do mesmo jeito que no lado político, quem está falando a verdade não é censurado, é calado, do lado religioso é do mesmo jeito, cara. Se você falar a verdade, se você, sabe, apontar para fatos históricos e para a escritura, você é visto como sendo incrédulo, não é? Como sendo uma pessoa que não é de Deus, como sendo uma pessoa que não é do ódio. Todo mundo quer viver no politicamente correto. Então aquela mesma, me perdoa a expressão, a mesma safadeza que há lá em Brasília, que todo mundo que é brasileiro aqui sabe muito bem e condena isso e critica, mas ao mesmo tempo são hipócritas porque continuam voltando nos mesmos corruptos, não é? Nas mesmas pessoas mentirosas que mentem a vida toda, que há décadas mentem, que mentiram para uma geração inteira, surgiu uma nova geração, continuam mentindo e as pessoas continuam voltando nesses indivíduos. A mesma coisa acontece do lado da cristandade, do lado religioso, tá? Entende? Tipo, é isso. É isso. Eu não vejo nem lógica de Deus, por exemplo, abençoar um povo, né? E entendo o que eu estou dizendo, porque tem algum
sei lá, algum maluquinho pode pensar, mas o senhor não é reformado, né? Pela graça? É claro que é tudo pela graça, né? É claro que é tudo pela graça. Mas a graça de Deus, a sua soberania, não exclui a nossa responsabilidade. As coisas fazem sentido, entende? Então, quando nós vemos um povo, né, que se chama de cristão, mas que eu vou falar, vou dizer isso aqui pensando em tudo que acontece na cristandade. O povo que é cristão e é comunista. Né? Não estou dizendo que todo mundo é comunista, não, estou dizendo, mas é muito comum no meio disso que se chama de cristandade pessoas serem de esquerda e eles acham que, não, pô, mas é só um posicionamento político. A sua fé não está envolvida nisso? Não. Como não? Como que se escolher a fé de qualquer outra coisa da vida? Não tem como. Né? Um crente é um crente, não importa o que ele esteja falando, o que ele esteja fazendo, é um crente. Então, obviamente, não é? Essa fé se manifesta também em apoio político. Então, são pessoas que se dizem cristãos no Brasil e são de esquerda. Tá cheio de cristão votando em abortista, em comunista, em gente que quer cercear a liberdade. Tá cheio de gente assim, né? E líderes que se dizem reformados colocam, né, uma senhora aí, uma mulher, né, que era ou é, sei lá, do Partido Verde, comunista até o tutano, né, para dar aula, para palestrar para outras mulheres da igreja. Isso é um absurdo e uma vergonha, mas é o que acontece. E eu não estou falando de igrejas que são moderninhas e fiéis, não. São igrejas que têm uma herança reformada e não respeitam essa herança. E no geral, não precisa nem falar os outros. Né? É muito comum que líderes vendam a sua igreja para receber, aqui, tutu, político pregando em púlpito, falando em púlpito, discursando em púlpito, é a coisa mais comum do mundo aqui. É a coisa mais comum. Eu não preciso falar de liberalismo teológico, eu não preciso falar de toda a blasfêmia, de tudo aquilo que é horrível contra o nome de Deus que é promovido pelo pentecostalismo, por tudo que é carismático no Brasil, por esses continuistas que mentem o tempo todo em nome de Deus. Não é? Charlatanismo, meus irmãos, que nós vemos aí, não vem de igrejas históricas, não. Charlatanismo vem justamente desse continuismo, que é uma praga que pega, isso pega, isso pega. Se trata no emocional, as pessoas simplesmente se entregam. Isso é paganismo, o nome disso é paganismo, mas é o que impera. Então, o Brasil é um país pagão, não é um país cristão. É um país absolutamente pagão. Só porque o Brasil colocou um rótulo de cristão por conta de sua história católica romana, não quer dizer que seja um país cristão de verdade. São pagãos. E eu não tenho como, de jeito nenhum, ter nenhuma perspectiva ou expectativa, na verdade, de melhora para um país assim. Então, sim, nós continuaremos tendo políticos mentirosos, que nunca vão mudar nada, que vão mentir. O teatro das tesouras, tanto no meio político como também no meio evangelical, no meio da cristandade, nunca vai acabar, porque esse teatro ele é sustentado, ele é mantido, ele é financiado. Isso não vai acabar. Este é o nosso Brasil. Tá? Este é o nosso Brasil. A nossa educação irá de mal a pior, certo? Eu não acredito que o Brasil vai se tornar, por exemplo, uma Venezuela. Eu não acho que isso é possível. Eu posso estar errado nesse sentido. Eu não acho que seja possível assim. O Brasil é muito grande e é muito mais interessante manter o Brasil como sendo um tipo de... Sabe o filme Matrix? Quando as pessoas elas estão ali, não é? Numa ilusão gerada pelas máquinas para que o corpo, o cérebro funcionem direitinho e eles gerem energia. Então, pessoas são baterias para o sistema. Pois bem, o Brasil tem um potencial, né, incomparável no mundo. Então, seria loucura transformar isso aqui numa Venezuela, numa Cuba da vida, sabendo o potencial, não é, de riqueza, de gerar riqueza que nós temos. Então é muito mais lógico para quem está no poder manter o Teatro das Tesouras, certo? Para continuar usando o povo brasileiro como suas eternas baterias. Então, para que transformar isso aqui numa Venezuela, numa Cuba, não é, num país miserável nesse sentido, não é? E não ter então como você gerar riqueza, porque comunismo gera pobreza, gera miséria, e você não tem como gerar riqueza para manter, para financiar outras ditaduras, outros regimes assim totalitários, não é? Para não financiar, por exemplo, essas agendas woke, essas agendas de esquerda. Eu sei que quando há uma pequena mudança, as pessoas ficam logo animadas. Trump venceu. Trump é o presidente dos Estados Unidos. E daí? Ele é Cristo, por acaso? É bom que o Trump tenha vencido, mas é claro, certas coisas, não é?
podem ter um pequeno avanço, mas o avanço é tão pequeno diante do todo o mal que nós temos aqui, que no fim não haverá uma diferença real para nossas vidas. Né? Tem gente que se empolga com o Trump como se fosse Cristo sendo eleito. Né? Cristo acabou de ser eleito no parlamento, no caso, nos Estados Unidos, como presidente. Tem gente que é maluca. Não? Trump já foi eleito antes. Tá? Entende? O mundo não vai virar o paraíso porque Trump foi eleito. Desculpa. Né? E se Bolsonaro foi eleito, o Brasil virou um paraíso? Mas a pandemia. Mas se ele for eleito agora de novo, o Brasil não vai mudar do mesmo jeito. Não vai mudar, gente. E qualquer pessoa de direita que entrar, é questão de tempo, porque não é assim a democracia. A democracia é uma roleta russa, tá? Democracia é uma roleta russa, tá? Você tá lá a bala, você gira, uma hora essa bala vai chegar. Ou seja, essa alternância de poder no Brasil, no mundo que mantém a democracia, vai sempre fazer com que esquerda e direita cheguem no poder, esquerda e direita cheguem no poder. Então nunca vai sair disso. A vida toda vai ser desse jeito. A direita tenta fazer o melhor, a esquerda vem e destrói. Não é? A direita tenta fazer o melhor. Vai ficar assim a vida toda e a gente nunca vai conseguir respirar. Então, vamos nos acostumar com a realidade. Nós, pobres brasileiros, sempre vamos ser pobres, tá? Essa é a realidade. Poucas pessoas vão despertar pessoalmente para fugir, para lutar, para entender. A maioria não vai. A educação não vai melhorar. Não é? Nós seremos sim baterias. É o que nós somos. O brasileiro não tem significado. O brasileiro é uma bateria, é o que o brasileiro é. Tá? E os cristãos, os que se chamam de cristãos, que lotam suas denominações, são a mesma coisa. Eles não mudaram em absolutamente nada. Que influência o cristianismo tem aqui? Digam. Que influência o cristianismo tem aqui? Só pensem nisso. A mídia, qualquer grupo de esquerda que se diz minoritário, qualquer, ou religiões que não sejam, né, do cristianismo, obviamente, qualquer um desses grupos que eu citei aqui tem direitos, tá? Se sentirem ofendidos pelos cristãos, por alguma igreja, tais instituições e cristãos vão ser, não é, punidos pelo Estado, tá? Mas se eles fizerem contra os cristãos, nada acontecerá. Isso não vai mudar, tá? E se mudar, né, por exemplo, não, mas é porque elegeram um presidente de direita. Dessa vez não alguém como Bolsonaro, um cara que é de direita, assim, de maneira mais intelectual, mais consciente. Sabe, é um cara muito mais objetivo. Talvez ele não tenha o carisma, não é? A paixão ou idolatria do povo como Bolsonaro, mas ele tem muita inteligência para poder deixar o país um pouco mais liberal. Entende? Vai ser sempre uma ilusão. O máximo que o Brasil chega com a política e com a influência cristã é o voo da galinha. O Brasil é isso aqui, o voo da galinha. Aí quando a galinha voa, todo mundo o Brasil mudou, o gigante acordou. E daqui a pouco a galinha desce porque ela não voa, ela não é uma águia, não vai voar de verdade. É só um pulo um pouco mais alto. Vai voltar para a mesma desgraça. Tá? Então eu não crio expectativa nenhuma de melhorar o Brasil. Sabe que uma coisa que eu não sonho é com o Brasil melhor? Eu não consigo sonhar com isso. Porque eu sou realista. Esse negócio de, as crianças são o futuro do Brasil. Né? Ou ilusão do professor Girafales, que é até mexicano, na verdade, mas na dublagem, as crianças são o futuro do Brasil. Olha para o Brasil para ver se você tem futuro com as crianças. A geração que eu nasci já não presta, tá? Eu sou um oitentista e eu já acho que a geração que eu nasci já não presta. Ainda assim, nós somos a última safra daquilo que... nós somos a última safra, não é? E como última safra somos o melhor daquilo que há de pior. É o que nós somos. E a geração que veio depois de nós, depois dos oitentistas, é esse lixo aí, geração Z. E o que vem depois? Vocês já pararam para pensar nisso aí, o que é que vem depois? Ou vocês acham que amanhã, todo cristão no Brasil despertará para assumir a responsabilidade de educar seus filhos? Vai acontecer isso? Não vai acontecer isso aí. Ou você acha que amanhã, não é, todos os cristãos se submeterão de todo o coração às escrituras sagradas, não é? E, consequentemente, toda essa loucura de charlatanismo, de continuismo, de todas essas palhaçadas que blasfemam o nome de Deus, isso vai se acabar na nação? Não vai acontecer isso. O povo continuará financiando tanto os charlatões religiosos como os charlatões políticos. Essa é a realidade.
O que eu posso fazer? Orar, pedindo a Deus que nos dê forças. Senhor, fortalece a tua igreja, para que nós venhamos resistir. E não é, arregarmos, abrirmos na hora da pressão, na hora da perseguição. Porque para mim, sinceramente, o que nos resta é resistência. Mas sonhar em que nós teremos um mundo melhor por nossos próprios esforços, conversa fiada. Quando Cristo voltar, então eu verei o tão sonhado paraíso. É assim que eu penso. É assim que eu creio. Então, digamos que o mundo não me decepciona mais. Me escandaliza, mas decepcionar, eu não espero nada do mundo. Eu só espero de Cristo Jesus. Ele é a minha esperança. A razão para que eu vivo é Ele. Mais nada neste mundo. Nada. Tá? Então, é isso, meu irmão. Muito obrigado pelo seu comentário aí, viu? Valeu mesmo. Eu acho que dá para fazer uma boa reflexão. Pronto, já que eu quase não falo de política aí, participem também. Debatam aí nos comentários. Digam o que vocês acham. Estou sendo eu pessimista ou estou sendo realista? O que vocês acham aí? Vamos falar sobre esse assunto, tá? Deus abençoe, até o próximo vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada. Saiba que você pode ajudar ainda mais o canal Cultura Reformada de duas formas. A primeira delas é se inscrevendo, marcando o sininho, dando joinha nos vídeos que você assistir e deixando um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento. E é claro, aquilo que pode fazer a grande diferença é você compartilhar o conteúdo do canal e recomendar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em suas redes sociais também, ou seja, espalhar, o canal Cultura Reformada. E a segunda forma para você cooperar com o canal é se tornando um patrocinador. Se você tem julgado que o canal é relevante e tem, de fato, espalhado a fé reformada de maneira fiel e confessional, também se torne um patrocinador. Aqui abaixo você terá acesso ao QR Code para que você possa me ajudar a comprar mais livros, mais literatura, para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, muito obrigado, aproveita e assiste mais um vídeo aí.